Lançado na China neste começo de julho, o Honor Magic V3 deve mesmo ser vendido globalmente. O smartphone dobrável mais fino da categoria deve ser um dos fortes concorrentes do Samsung Galaxy Z Fold 6 na Europa. Isso porque estamos falando de um aparelho que se destaca pela sua construção, design e até mesmo pelo poder de processamento. Até porque ele tem chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Outros destaques importantes incluem a bateria com boa capacidade e o conjunto fotográfico. Será que ele vai desbancar o Galaxy Z Fold 6, o Pixel Fold e outros dobráveis com esse formato? Bem, os nossos colegas do HD Blog importaram o aparelho direto da China e neste hands-on nós vamos conhecer mais esse dobrável premium. Começando pelo principal ponto de destaque do Honor Magic V3, que é, sem sombra de dúvidas, o seu design em construção. Esse aparelho é claramente uma evolução do Magic V2 por conseguir ser ainda mais fino que o antecessor. É quase uma obra-prima de engenharia em um momento onde muitas fabricantes penam para tentar entregar algo semelhante. Aberto, o Honor Magic V3 tem apenas 4,35 mm de espessura. Definitivamente é muito fino e quando fechado essa marca sobe para 9,2 mm. A título de curiosidade, um Galaxy S24 Ultra tem 8,6 mm e um iPhone 15 Pro Max chega em 8,3 mm. Ou seja, o Honor Magic V3 quando dobrado está quase lá. Já o Galaxy Z Fold 6 tem 12,1 mm. Quanto ao peso, o Honor Magic V3 pesa apenas 226 gramas, ou seja, uma ótima marca para garantir que o usuário não vai ter muito incômodo ao segurá-lo aberto ou carregá-lo no bolso. E toda a construção é feita em liga de alumínio da série 7. No campo do design, o Honor Magic V3 tem uma linguagem que traz um grande módulo circular traseiro com anel octogonal para acomodar as 3 câmeras. Nas laterais há os botões de energia e volume, sendo que no topo e na parte inferior temos as saídas de áudio. O leitor de digitais também fica na lateral e ele é bom conseguindo fazer o desbloqueio rapidamente. Quando fechado, o Magic V3 ainda oferece aos usuários uma tela OLED com proporção que a torna usável. E isso evita a necessidade de ficar abrindo e fechando o smartphone com frequência. Nessa geração, a Honor segue apostando em uma dobradiça que é bastante suave no uso diário e ao mesmo tempo resistente, capaz de resistir a mais de 500 mil dobras. O uso desse mecanismo também diminuiu o vinco na tela e honestamente a empresa conseguiu fazer um ótimo trabalho. Você só percebe ele quando coloca o aparelho diretamente contra a luz. Ainda em resistência à certificação IPX8 contra a água, algo que se tornou padrão em smartphones dessa categoria. Na caixa, a Honor manda o smartphone, cabo de carregamento manuais, chave de remoção de chip e carregador, além de uma capinha. Um bom combo para um smartphone que custa tão caro. Vamos falar de telas. Começando pela interna, o Honor Magic V3 tem painel LTPO OLED dobrável de 7,92 polegadas com resolução 2K e taxa de atualização que pode chegar a até 120 Hz. Esse display, além de menos vinco, oferece boa calibração de cores e brilho máximo de até 1600 nits. Por outro lado, a tela externa também é uma OLED LTPO de 6,43 polegadas que tem taxa de 120 Hz e pico de brilho de até 5000 nits. Isso mesmo, a Honor sabe que o usuário deve passar mais tempo usando o display externo, por isso a sua proporção é ótima para quem está acostumado com um smartphone comum. Além disso, esse pico de brilho é mais do que suficiente para você ver conteúdo em ambientes externos e até mesmo sob luz direta solar. Outro ponto que precisa ser comentado é que você também pode usar uma caneta stylus no painel externo e interno, mas isso fica a gosto do freguês uma vez que o acessório não está na caixa. Em multimídia temos som estéreo de boa qualidade com bom equilíbrio entre médios e agudos, sendo que você percebe um pouquinho de grave lá no fundo. O volume também é alto, algo pensado para quem quer aproveitar a tela grande para ver séries e filmes na Netflix. Como estamos falando de um smartphone dobrável topo de linha, nada mais justo do que ele ter o chipset mais poderoso da Qualcomm no momento. Por isso, o Magic V3 sai da caixa com o Snapdragon 8 Gen 3. Ele trabalha com variantes que têm 12 GB ou 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento interno. Esse conjunto deve garantir que você consiga rodar qualquer game pesado da Play Store no dobrável. Quem dirá navegar em redes sociais, mensageiros ou fazer fotos com a câmera traseira. Além disso, apesar de muito fino, o Magic V3 ainda traz sistema de resfriamento com câmera de vapor baseada em titânio.
É muito interessante como a marca conseguiu inserir tudo isso em um corpo muito fino. Como eu disse antes, é um ótimo trabalho de engenharia. Na conectividade, a 5G em Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, infravermelho para controle de dispositivos domésticos e NFC para pagamentos por aproximação. Nessa versão chinesa ainda há conectividade via satélite bidirecional, mas é claro que ela não funciona fora da China, pelo menos por enquanto. E se você acha que por ser muito fino, o Honor Magic V3 tem uma bateria pequena, você está enganado. O Magic V3 tem bateria de 5.150 mAh, isso mesmo, uma bateria desse tamanho dentro desse rapaz. Ela ainda suporta carregamento rápido com fio de 66 watts, sem fio de 50 watts e reverso para você recarregar fones e outros acessórios. Ou seja, além de garantir uma boa autonomia semelhante à de um smartphone comum, esse dobrável ainda traz carregamento rápido, competente para que você fique pouco tempo preso a uma tomada. Mas é claro que ainda é muito cedo para trazer números, uma vez que testes detalhados não foram feitos, até porque é um hands-on. Inclusive, antes de passar para software, quero pedir o seu like aqui no vídeo, isso porque ele ajuda o canal a espalhar a palavra do TC pela web. Em software, é claro que o Honor Magic V3 sai da caixa com Android 14 rodando por baixo da interface Magic OS 8. Em linhas gerais, a skin da Honor é uma velha conhecida aqui do canal e a gente sempre elogiou muito o fato dela conseguir ser eficiente ao entregar boas animações e recursos na medida, ou seja, nada de modificações exageradas, excessos de bloatwares e afins. É claro que essa é uma interface chinesa e você deve notar algumas modificações importantes em relação ao Android puro ou semi-puro, como o do Google Pixel ou Motorola. Ainda assim, as transições são boas e aqui no Magic V3 existem recursos pensados para quem vai usar as duas telas. Você pode abrir aplicativos em modo janela, usar uma barra lateral, sendo que a Magic OS permite simular o uso de dois smartphones com a tela interna. Isso é muito bom para quem tem um chip secundário para usar no ambiente de trabalho e quer separar as coisas ao ter aplicativos separados também. Quer usar o aparelho como um pequeno PC? Também é possível, uma vez que ele apresenta uma barra de tarefas inferior. Claro que há muito mais a explorar na Magic OS, mas isso é papo para análise completa, até porque o modelo testado tem ROM chinesa. Passando rapidamente pelas câmeras, o Honor Magic V3 tem sensor principal de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem, ultrawide de 40 megapixels e periscópio de 50 megapixels também com estabilização. Nesse último é possível fazer imagens com zoom ótico de 3,5 vezes ou até 100 vezes na modalidade digital. Já os sensores frontais interno e externo são de 20 megapixels e você pode ter a liberdade de usar qualquer um deles para fazer selfies, mas é claro que o interno fica mais para situações como reuniões de trabalho ou videochamadas com amigos. Até porque tirar uma selfie com um smartphone tão grande aberto na sua cara é meio difícil de segurar. Por isso apostamos que a maioria deve usar com o aparelho fechado mesmo. A filmadora permite vídeos na resolução 4K até mesmo com os dois sensores frontais. Por enquanto não podemos falar o preço oficial do Honor Magic V3, uma vez que ele só deve ser lançado em setembro deste ano na IFA de Berlim. De toda forma, é notável que o Honor Magic V3 é sim uma ótima evolução em relação ao modelo do ano passado. Digo mais, esse aparelho deve conquistar muitos consumidores não apenas na China, mas fora dela por conta da sua espessura próxima de um smartphone comum. A tela externa também tem a proporção perfeita para quem está acostumado com os aparelhos não dobráveis, bem como o desempenho com o Snapdragon 8 Gen 3 tornam esse aparelho um verdadeiro topo de linha. Isso sem falar que a câmera periscópio é uma novidade interessante para o segmento, enquanto o software pode ganhar melhorias no futuro, uma vez que a versão global não foi lançada. De toda forma, a título de curiosidade, o Magic V3 foi lançado pelo equivalente a R$ 6.750 na China. Como tudo fora da China custa um pouco mais, esse dispositivo pode chegar na faixa do seu antecessor em torno de 2.000 euros, ou seja, algo em torno de 12.000 reais. Mas é claro que só o tempo dirá se esse dobrável será competitivo contra o Galaxy Z Fold 6. E por esse vídeo é isso. Antes de ir embora, quero pedir novamente o seu like e sua opinião no campo dos comentários. Gostou do Honor Magic V3? Acredita que ele pode tirar vendas do Galaxy Z Fold 6? Queria vê-lo no Brasil? Agora eu vou embora, um abraço e até a próxima.